Eu quero chamar ao palco o nosso gerente executivo comercial na Dataprom, José Henrique dos Santos. Muito bem-vindo, José Henrique. Por favor, suba ao palco. Palmas, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal animado. Pessoal, começamos já com chave de ouro nossa manhãzinha. A gente teve uma palestra super interessante. Não tem quem não se empolgue com o tema que o professor Milton trouxe para nós de carros autônomos. A importância, principalmente, tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras que está aqui, de alguma forma, é um gestor, né, de um município, de uma situação de crise, seja mais focado em mobilidade, seja mais focado em transporte. E o tema que nós acabamos de assistir agora aqui, ele é muito relevante para o nosso dia a dia. Quem aqui nunca teve uma parente, própria sua casa, tudo mais, algum problema climático, um destelhamento, uma inundação? Quem não teve? Queria saber de vocês, assim, quem que não teve ainda alguma, que já passou por essa situação? Alguém destelhou a casa de alguém aqui? Vocês são muito sortudos, gente. Eu já tive destelhamento, já tive inundação de casa, na casa da minha mãe. E quando a gente passa por uma situação dessa, falando assim, do microcosmos que é uma família, é uma situação desesperadora. E como nós vemos aqui as fotos que, né, foram apresentadas aqui, quando a gente vê isso numa escala, vamos dizer assim, global, né, ou municipal, esse desespero ele aumenta ainda mais. E como que é, vamos dizer assim, a maneira como que a gente tem que lidar com esses desastres, né? A gente tem, vou falar um pouquinho mais sobre a cartilha. Não, eu tenho certeza aqui que tem muitos dos senhores que estão aqui que são muito mais especialistas nesse ramo, porque têm o conhecimento prático. Nós somos os provedores da tecnologia, então não estamos ali tanto quanto vocês na parte de, vamos dizer assim, atuação no dia a dia. Mas é importante que eu conte, né, antes de eu apresentar a solução que o Rafael falou, uma pequena retrospectiva da Dataprom. A Dataprom, quando ela começou a sua história, há 37 anos atrás, nós começamos atendendo ao setor público, numa área totalmente diferente. A gente trabalhava em conjunto com a Sanepar, né, a Companhia de Águas aqui do Paraná, para, assim, automatizar o sistema de faturamento do município. E, por conta dessa proximidade que nós tínhamos com o município de Curitiba, nós fomos convidados, né, a resolver um problema na área semafórica. E ali começou a nossa história com a mobilidade. E hoje a Dataprom ela é muito mais mobilidade do que outros serviços, né? Então, ela é uma empresa focada na questão de mobilidade. E, da mesma forma, recentemente nós fomos procurados com a evolução das cidades, com o conceito de cidades inteligentes, que nós estamos cada vez mais inseridos, né? Essa demanda por automação e integração nos trouxe para a prevenção de desastres, gerenciamento de crises. Por quê? Porque são sistemas que eles não podem mais estar isolados, né? Então, o que eu vou contar para vocês agora, vocês vão ver que veio dessa demanda, desse clamor que a gente recebeu de vocês, né, dos municípios, dos estados, para que a Dataprom pudesse entregar uma tecnologia que viesse em prol, vamos dizer assim, dessa prevenção. Então, falando vamos lá. Ok. Falando nas prevenções, né? Nosso colega aqui apresentou, assim, com muito mais detalhes, né, o trabalho, vamos dizer assim, numa gestão de crise, mas falando de termos bem mais simples, os eventos que nós temos observado no nosso país e no mundo, eles têm sido cada vez mais graves e cada vez mais extremos e com maior frequência. Isso se dá às mudanças climáticas. Já vimos várias fotos antes aqui, né, do Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente. E, nesse cenário, um dos principais problemas que a gente enfrenta, além vamos dizer assim, da incapacitação na infraestrutura, é com relação à mobilidade. Basta ver quando a gente tem um temporal forte, mesmo que não exista um alagamento, é muito comum que os cruzamentos entrem em alerta, parem de funcionar, quando principalmente queda de energia, e a gente acontece de ver, vamos dizer assim, um caos se instaurando no município, né? Isso eu sempre falo município porque sempre tem o Estado, o governo federal, mas os problemas acontecem nas cidades. Nós vivemos nas cidades. Então, nós que sofremos as consequências disso. Então, esse impacto na mobilidade e também
no dia a dia para quem faz a gestão, ele, vamos dizer assim, requer que o quê? Que a gente tenha a apresentação, vamos dizer assim, de soluções, de medidas, de ações práticas e de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque a gente tem muito pouco tempo para poder atuar. Então, essa demanda que a gente tem de informações, ela tem que ser em tempo real. Ela não pode acontecer com um relatório que eu vou analisar daqui uma semana para ver o que aconteceu, para daí eu prevenir, eu atuar de uma maneira organizada para que isso não aconteça mais. Não, ela tem que acontecer muito rápido, né? Isso a gente tem visto essa necessidade. E dentro dessa linha, né, a cartilha básica, né, da defesa civil, de quem trabalha numa gestão, ela se baseia em 3 pilares principais, que é, apontando para lá, prevenção, né? Primeiro ponto, né? Antes de mais nada, não adianta nada eu trabalhar somente na recuperação, vamos dizer assim, tratar o que já aconteceu. O maior ponto, o maior benefício que eu tenho numa gestão de crises é poder trabalhar na prevenção. Por quê? Porque eu vou antecipar, eu vou medir todos os fatores de risco que estão envolvidos, eu vou fazer planejamento nessa prevenção, ou seja, se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que eu faço, quais são os recursos que eu tenho disponíveis, quais equipes que eu vou deslocar, qual o tempo de resposta delas, quais os municípios vizinhos que eu vou pedir ajuda se eu precisar, governo estadual, governo federal, que tipo de modal, enfim, todo o planejamento relacionado, e a comunicação. Como que isso vai acontecer? Então, eu tenho um plano, mas como que ele vai ser implementado? Né? Quem que eu vou acionar primeiro? Vai ser um grupo de WhatsApp? Vai ser um rádio? E se não tiver internet? Se não tiver energia? Como que vai ser? Então, vamos dizer assim, é o primeiro ponto de todo gerenciamento de crise, se trabalha com a prevenção. Segundo, mais óbvio possível, é a resposta. A partir do momento que aconteceu ou que está prestes a acontecer algum tipo de crise, tem que se trabalhar na recuperação, ou na resposta imediata, né, dentro daquele planejamento que foi feito, ou, se for alguma coisa fora do planejamento, tem que assim, ter medidas, né, equipes capacitadas, especializadas para poder trabalhar e fazer essa resposta. E, nesse primeiro ponto, quando você faz uma resposta, você não chega lá imediatamente e já vai colocando caminhão na pista, uma retroescavadeira, você faz uma avaliação e você vai ver qual que é o melhor plano de ação naquele momento, imediato, para conter aquela crise que está instaurada. E, por fim, após a crise passar, a gente tem a etapa de recuperação, né, que é o que nós estamos vendo, por exemplo, ainda no Rio Grande do Sul, ainda tem municípios que estão se recuperando daquele desastre que ocorreu. Então, por quê? Porque foram danos muito grandes. Então, começa-se pela infraestrutura básica, né, energia, água, saneamento, comunicações, e depois a gente começa, vamos dizer assim, o apoio àquela população que foi afetada, para que a gente possa, por fim, ver assim, qual foi o prejuízo, quais foram os estragos que aconteceram, e esses estragos geram uma atualização do primeiro ponto ali, que é o plano de contingência. Porque sempre que ocorre uma crise, você reavalia o que você fez, se deu certo, se não deu certo, a eficiência, né? Então, nessa linha, falando do primeiro ponto, né, que vem justamente a inovação que nós estamos trazendo, do ponto de vista da DataPron, e também por conta de um pequeno detalhe que eu vou passar para vocês já a seguir. Tá? Essa solução aqui trabalha com o conceito assim, se eu tenho que fazer uma prevenção, se eu não tenho controle, se eu não tenho indicadores, se eu não tenho dados para que eu possa trabalhar, eu não estou gerenciando nada, eu estou reagindo. Né? Isso a gente, todas as etapas de planejamento, de gestão nossa, a gente trabalha dessa forma. Se eu não tiver, vamos dizer assim, indicadores que eu possa ir acompanhando, eu não sei se eu estou bem, se eu estou mal. Né? Então, nessa mesma linha, nós precisamos também trabalhar com o monitoramento. Porque a partir do momento que eu defino indicadores, defino pontos de controle, eu tenho que continuar vendo se eles estão dentro do esperado. Então, monitoramento é a base da prevenção, porque nós temos que fazer, vamos dizer assim, criar formas de eu poder estar acompanhando com a velocidade necessária os dados que são relevantes para mim, pelo meu gerenciamento de crise. Então, nessa linha, nós temos a necessidade de não só fazer esse monitoramento, mas ele tem que estar na velocidade compatível com a minha necessidade. Né? Então, não adianta ele chegar, como eu falei, uma semana depois. Aí eu pergunto, o que fazer? Nessa mesma linha de poder atender o clamor do município que nós trabalhamos, a DataPron não fica parada e nós estamos aqui, em primeira mão, trazendo para vocês a solução do DataLogger.
O Datalogger ele é uma ferramenta que, como foi apresentado, ele atualiza e facilita a vida dos senhores que são gestores públicos para fazer com que essa informação chegue de uma maneira rápida, precisa, consistente e, principalmente, moldada ou adaptada à necessidade do município. Como que nós fazemos isso? Nós temos a possibilidade, com o equipamento do Datalogger, de integrar a infraestrutura que já existe no município de controladores semafóricos. Então, um município de pequeno, médio, grande porte, com certeza tem vários equipamentos de controle semafórico instalados no município. E ali já tem infraestrutura elétrica, eu já tenho uma manutenção, eu já tenho comunicação desses controladores. E, muitas vezes, quando eu vou instalar um equipamento de controle meteorológico, de gestão de climas, eu tenho que fazer uma nova estrutura, né, achar uma nova coluna para instalar, fazer um novo ponto de energia, fazer uma nova ligação na concessionária de energia. Por que não eu utilizar já essa infraestrutura que está pronta? Além disso, esse equipamento, tendo essa comunicação com o controlador, aproveitando toda essa infraestrutura que está pronta, ele é totalmente flexível para trabalhar com todos os tipos de sensores que existem. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que estão na foto, mais em detalhe. Nós temos pluviômetro, né, que é o mais comum e o mais utilizado, né, para medir os níveis de chuva, medição de nível de rio, né, ou mar, etc., para porto. Então, ele trabalha por ultrassom. Temos a possibilidade de integrar painéis de mensagem, ou seja, avisar a população, situações que a gente já sabe que tem alagamento, que estão com problemas constantes, podem ser avisadas com antecedência para que os motoristas ajam com cautela, não sigam adiante, desviem o seu trajeto, né? Enfim, várias possibilidades que podem ser feitas. Detecções de gases, então, áreas que existem, por exemplo, próximo a indústrias, refinarias, etc. Eu posso trabalhar com todos os tipos de detecção de gás possível, né? Qualidade do ar também, né? Eu posso trabalhar a medição do oxigênio, gás carbônico, né, em vias de grande trânsito, radiação solar, e posso trabalhar com virtualmente qualquer tipo de... Aqui o visibilímetro serve principalmente para mobilidade, se eu tenho névoa, se eu tenho fumaça, se eu tenho uma chuva muito intensa. Se a visibilidade estiver muito baixa, eu posso atuar para conter o trânsito e garantir uma segurança de deslocamento dos veículos naquele ponto. Rodovias também, né, por incidência de muita neblina. E esse equipamento está preparado para virtualmente qualquer tipo de dispositivo que trabalhe com internet das coisas, né, IoT, que tem uma comunicação mínima. Então, se eu tenho um sensor hoje no mercado, existem diversos deles, né, sensor, por exemplo, de disparo de arma de fogo, ele vai gerar um sinal digital indicando que ocorreu um disparo de arma de fogo. Ele pode ser adaptado, por exemplo, no Datalogger para a comunicação, né? Aqui algumas características técnicas, né? Ele também, além de poder contar com a comunicação do controlador semafórico, se ele estiver instalado no controlador semafórico, ele tem a comunicação própria também. Então, ele pode ser instalado também como um dispositivo autônomo. Ele possui 16 pontos de entrada e saída de sinais, né, que são aqueles conectorzinhos verdes. Trabalha com protocolo industrial amplamente utilizado, ou seja, não há necessidade de se inventar a roda, de você fazer um treinamento específico para configuração e adaptação dos sensores que vão ser instalados, além de ser um protocolo muito robusto, né, e muito utilizado no mercado, e ele tem a possibilidade de ser instalado, como eu já falei, dentro do controlador semafórico ou de forma autônoma. Então, você pode pegar esse mesmo, colocando um shelter, obviamentezinho, numa caixinha na rua, instalando os sensores, ele funciona de forma autônoma também, tá? E, principalmente, ele tem um custo muito baixo, tá? Esse custo, comparado, obviamente, com outras soluções. Nós temos hoje no mercado algumas soluções que são dedicadas a agronegócio, controle de eventos climáticos, né? Nosso colega aqui falou sobre radares meteorológicos, mas nós, atendendo e entendendo, principalmente, a necessidade dos municípios, nós sabemos que existe uma restrição muito grande de orçamento, muito grande. Os gestores eles têm uma demanda muito maior de necessidades para entregar para a população do que eles têm de orçamento disponível. Então, nós trabalhamos de forma que esse equipamento aqui ele possa ser instalado em diversos pontos da cidade sem onerar vamos dizer assim, o caixa dos municípios e seja viável financeiramente.
Porque esse é um dos compromissos que a Datapron tem. Além de entregar qualidade, além de entregar inovação, nós conseguimos fazer com que os projetos sejam viáveis para vocês. Ou seja, então, vocês consigam, efetivamente, fazer a aquisição disso e implantar nos municípios de vocês. Aqui eu já comentei, né, da integração do DP40A, e, principalmente, o Datalogger já está integrado ao Antares. Tá? O Antares, para quem não conhece, é o sistema de central semafórica que nós temos da Datapron, que é o software que faz o gerenciamento de todos os controladores semafóricos, né? E ele, vamos dizer assim, já está totalmente desenhado para aceitar o Datalogger. Então, uma vez que eu coloco um equipamento desse instalado ou de forma autônoma ou dentro de um controlador semafórico, e eu configuro ele, já vai aparecer no mesmo mapa que eu faço a gestão semafórica do município, a gestão das câmeras que estão lá dentro do Antares, PMVs, passagem em níveis ferroviários, ou seja, mais do que nunca, o Antares se torna um software agregador de soluções, ou seja, dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo mapa, eu vou fazer uma gestão completa da minha cidade inteligente, né? E nesse mapa vão estar sendo mostrados os alertas, né? Então, alerta verde, isso tudo sendo possível parametrizar. Eu identifico se está tudo tranquilo, se eu já tenho um alerta amarelo, laranja, conforme o nível de criticidade, eu vou ampliando ali o alerta que o operador que está gerenciando, vamos dizer assim, o município vai receber, né? Algumas telas aqui mostrando daí como que fica o pictograma dentro do mapa, né? Ou seja, totalmente intuitivo. Nós já trabalhamos desde a última versão do Antares, já sempre com mapa sinótico. Então, hoje, pessoa que utiliza o Google Maps para fazer o seu deslocamento, ele utiliza o Antares também de uma forma bem intuitiva e visual, né? E, obviamente, com todos os relatórios e dados disponíveis para que a gente possa fazer aquela etapa seguinte de replanejamento ou levantamento de dados das crises. E, conforme eu comentei, ele tem a possibilidade de ser instalado também, aqui está lá em Campinas, né, instalado. O equipamento, assim, ele pode funcionar de forma autônoma, não precisa estar obrigatoriamente instalado dentro do controlador DP40A. Então, é uma possibilidade também que o município tem de poder instalar num ponto que não está semaforizado, por exemplo. Eu tenho um parque com DP40A instalado, mas eu preciso colocar próximo de um rio, ali não tem nenhum cruzamento. Então, por exemplo, é aqui onde foi instalado, Teresópolis também foi instalado equipamento e outros pontos. Nós temos justamente eles dedicados a monitoramento de nível de rio, né?